O silêncio do céu. Ninguém gosta de esperar. Esse é um fato da vida. Entretanto, outro fato inexorável é que há muitas coisas pelas quais temos de aguardar pacientemente. Não compreendemos porque as promessas de Deus para nós parecem algumas vezes tão demoradas. Por que o Senhor nos faz esperar? Olhamos ao redor e vemos outros que já receberam sua bênção enquanto nós ainda aguardamos. Vemos até os incrédulos recebendo bênção e nos perguntamos o que há de errado conosco. Pela graça de Deus, gostaria de compartilhar algo sobre isso. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de pessoas que receberam a bênção depois de esperarem no Senhor. A ressurreição de Lázaro. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. João capítulo 11, versículo 3. Precisamos atentar para o fato de que Lázaro não era uma pessoa qualquer, mas alguém a quem o Senhor particularmente amava. Esta certamente é uma maneira inteligente de orar, declarar ao Senhor que somos amados e por isso Ele não pode se esquecer de nós. O Senhor amava estar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Eles viviam em Betânia, que significa casa do pobre. É maravilhoso saber que o Senhor ama estar na casa do pobre. Na casa de Lázaro, em Betânia, o Senhor se sentia em casa. Sabemos que Ele habita em nós, mas Paulo ora em Efésios capítulo 3, versículo 17, para que Cristo habite em nosso coração pela fé. O que ele orava, na verdade, era para que Cristo se sentisse à vontade em nosso coração, que Ele se sentisse em casa realmente. Todavia, apesar de amar Lázaro surpreendentemente, o Senhor decidiu demorar-se ali, onde estava por mais 2 dias. Se Ele amava Lázaro, só podemos concluir que esse foi um ato de amor. Porque amava tanto a Lázaro, Marta e Maria, Ele decidiu demorar para chegar em Betânia. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. João capítulo 11, versículo 4 ao 6. O Senhor demorou a chegar para que eles pudessem ter uma revelação dele que ninguém mais teve. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Ele nem havia morrido, mas já era a ressurreição. Maria Madalena foi ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. Ela o amava, mas não tinha a revelação de Marta e Maria. Talvez elas tenham sido chamadas para ir também ao túmulo, mas puderam dizer: não adianta ir lá, ele ressuscitou. Naquele dia, elas souberam de algo que os outros só aprenderam depois. Nós hoje somos homens e mulheres ressurretos, vivendo em corpos que um dia morrerão. Nós já nascemos de novo em nosso espírito e por isso temos a vida eterna. Não há mais morte para nós, apenas somos transferidos para a presença de Cristo na glória quando o nosso corpo morre. Se o Senhor tivesse ido curar Lázaro enquanto ele estava doente, teria sido maravilhoso, mas ir ressuscitá-lo depois de 4 dias morto foi incomparavelmente mais glorioso. Essa é a outra razão porque às vezes ele parece demorado. Ele quer nos dar algo ainda mais maravilhoso. Certamente não compreendemos as circunstâncias quando a promessa parece não se cumprir, mas precisamos perseverar em crer que somos amados e que Ele está preparando para nós algo ainda mais glorioso. A espera de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, Ele lhe disse: Eu farei de você uma grande nação. No momento, não podemos ser uma grande nação sem uma posteridade, e Abraão não tinha nenhum filho. Nesse tempo, Abraão tinha 75 anos e sua esposa 65. Coloque-se no lugar de Abraão por um instante. Você está esperando ano após ano a manifestação da promessa de Deus. Ele teve de esperar 24 anos. O próprio Deus lhe havia aparecido e feito a promessa. Mas os dias se tornaram meses, os meses anos e os anos décadas. A palavra de Deus não diz, mas é plausível imaginar que Sara chorou muitas vezes sem entender a demora. Talvez ela tenha questionado Abraão muitas vezes dizendo: O que está acontecendo, Abraão?
Será que há algo errado conosco? A cada lugar que iam, as pessoas falavam do assunto e ele certamente estava sempre rodeado de mulheres grávidas. Para eles, porém, o céu estava em silêncio. O diabo vai procurar sempre transformar o tempo de espera num tempo de questionamentos a Deus. Se sua fé é clara a respeito do Pai, então ele vai lançar acusações em sua mente dizendo: você não recebeu ainda porque há algo errado em sua vida. Deve haver algum pecado escondido ou você deixou de fazer a vontade de Deus em alguma área. Se não há nada de errado com você, então o problema deve ser seu cônjuge. Quando aceitamos as acusações, afundamos-nos na autopiedade e na incredulidade. Passamos a acreditar que somos ouvidos por Deus baseados em nossos méritos e não em sua graça. A melhor maneira de enfrentar um tempo de espera é declarar constantemente que você é amado. Diga: eu sou especial. Ele está preparando algo especial para mim porque ele me ama. Eu sei que vêm pensamentos negativos à sua mente, mas não fale tais pensamentos. Fale sempre de forma positiva e cheia de fé na promessa de Deus. Talvez Abraão se sentisse acusado por não ter respondido rapidamente ao chamado de Deus. Quando Deus o chamou, ele lhe disse para deixar toda a sua parentela, mas Abraão resolveu levar consigo seu pai Tera e seu sobrinho Ló. É interessante que o nome Tera significa demora em hebraico. Deus esperou até que Tera morresse para falar novamente com Abraão. Depois que a demora morreu, então o Senhor falou. Porque havia fome na terra, Abraão resolveu descer ao Egito. Ali ele mentiu sobre Sara, dizendo que era sua irmã. Por isso Faraó a tomou por esposa. Faraó, porém, ficou sabendo que Sara era esposa de Abraão e o despediu com presentes. Certamente foi ele que lhe deu Agar, uma egípcia, para lhe ser escrava. Isso resultou depois em outra decisão ruim. Nada disso, porém, era impedimento para Deus fazer. Não era a razão da demora. Deus queria dar a Abraão e Sara uma revelação de si mesmo que ninguém mais tinha. Havia muitas mulheres cheias de filhos ao redor de Sara, mas nenhuma delas tinha a revelação de Deus que Sara tinha. Se você é mulher e não tem filhos, creia na promessa de Deus. Nas Escrituras, as mulheres estéreis que esperavam no Senhor sempre geravam campeões. Sara gerou Isaque, a esposa de Manoá gerou Sansão, Ana gerou Samuel e Isabel gerou João Batista. Quando Sara estava com 90 anos, mais uma vez um rei quis se casar com ela. Abraão novamente ficou com medo e mentiu que ela era sua irmã. O rei se chamava Abimeleque e por causa de Sara, Deus fez com que todas as mulheres que haviam naquele lugar ficassem estéreis. Não é por acaso que esse incidente é narrado justamente no capítulo anterior ao do nascimento de Isaque. Abraão orou para que as mulheres estéreis tivessem filhos, quando sua própria esposa não tinha nenhum. Essa é a primeira menção de cura na Bíblia, quando um homem que não podia ter filhos orou pela cura de mulheres estéreis. Isso nos fala de um princípio poderoso. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Gênesis capítulo 20, versículo 17. O inimigo quer que você se sinta como um hipócrita. Ora por outros, mas não é abençoado. Entretanto, essa é a sabedoria de Deus. Se você ainda não tem a manifestação da sua bênção, encontre alguém necessitado e o abençoe com a mesma bênção. Continue orando pelos enfermos mesmo quando você está doente. Não pare de orar pela prosperidade dos irmãos, mesmo quando você necessita de suprimento. Logo depois desse incidente, Sara ficou grávida. Ore pelos outros na mesma área em que você precisa. Pare de se ocupar consigo mesmo o tempo todo e olhe ao seu redor. A sorte de Jó foi mudada enquanto ele orava por seus amigos. Jó capítulo 42, versículo 10. A demora de 24 anos não foi por causa do pecado de Abraão e nem a sua é por causa do seu pecado. Deus esperou até que Abraão não pudesse mais gerar para que, quando Isaque viesse, toda a glória fosse do Senhor. Abraão conheceu a Deus de uma forma que ninguém mais conhecia até então. Você precisa perceber que é alguém especial e a demora de Deus é porque Ele ama você. Pode ter certeza de que o tempo de espera no fim vai se revelar com muito mais peso de glória sobre a sua vida. A peregrinação de Josué e Calebe.
Você certamente conhece a história de Josué e Calebe. Eles estavam entre os 12 espias que foram enviados para observar a terra de Canaã. Quando voltaram, eles foram os únicos que creram que Deus lhe daria a terra, enquanto os outros 10 influenciaram toda a nação com sua incredulidade. Deus disse que aquela geração não entraria na terra por causa da sua incredulidade, mas somente Josué e Calebe receberiam a herança. Por causa da incredulidade, eles deram voltas no deserto por 40 anos. Todavia, a questão que nos interessa é que Josué e Calebe também tiveram de peregrinar aqueles 40 anos. Eles creram em Deus. No entanto, parece que não houve vantagem nisso, pois também tiveram de esperar. Coloque-se no lugar de Josué e Calebe. Talvez eles tenham dito: nada disso é por minha causa. Eu creio no Senhor, porque tenho que vagar no deserto. 40 anos é toda uma vida de espera. Essa, porém, é a parte surpreendente da história. O tempo parou para eles. Enquanto os outros envelheciam e morriam, eles permaneciam jovens. Ainda que tenham sofrido as consequências junto com o povo, eles provaram da fidelidade de Deus de uma forma extraordinária e incomum. O testemunho de Calebe diz claramente isso. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e, já agora, sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Josué, capítulo 14, do versículo 7 ao 11. O deserto é um lugar terrível. Não importa a quantidade de hidratante que você passe na pele, ele vai envelhecer rapidamente. O clima é inclemente e avassalador. Aquilo não foi algo natural. Josué e Calebe permaneceram jovens por causa do poder de Deus. Deus é fiel e fará o mesmo por você. Se sua promessa parece demorada e os anos passam rapidamente, saiba que sobre você o tempo não terá efeito até que desfrute da bênção prometida. Se houver uma demora, Deus vai compensá-la. Seus dias serão restituídos. O pedido de Daniel. Não podemos ignorar a batalha espiritual que acontece ao redor do nascimento de todo milagre. Daniel orou 21 dias por um pedido, mas quando o anjo veio com a resposta, ele disse que a oração tinha sido ouvida desde o primeiro dia. O problema é que os principados malignos haviam resistido à chegada da resposta por 21 dias. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel, capítulo 10, do versículo 12 ao 13. Não sabemos o que acontece no mundo espiritual, por isso precisamos continuar orando e crendo no cumprimento da promessa. Jesus disse que devemos continuar orando, ainda que Deus pareça demorado em nos ouvir. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas capítulo 18, do versículo 7 ao 8. Há momentos em que nossa paciência e perseverança se tornam maior expressão da nossa fé. Nós herdamos as promessas pela fé e pela paciência, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Não podemos entender os motivos da demora, mas podemos descansar na fidelidade de Deus e no seu amor por nós. Enquanto você espera, continue confessando continuamente que você é amado e que o seu Redentor por fim se levantará em seu favor.